assunto mais importante que a gente discute nesse momento é inflação, porque todo mundo sente que é a inflação que está tornando a nossa vida mais cara. Mas eu te pergunto, você sabe exatamente o que é a inflação? Como ela ocorre? Como ela surge? Como se resolve a inflação? Bom, eu estou gravando esse vídeo para tentar explicar para você como esse fenômeno acontece e quais são os verdadeiros impactos que ele tem na nossa vida. Porque a inflação no Brasil, e a gente veio da década de 80 com uma hiperinflação totalmente descontrolada, que tornou a vida de todos os brasileiros uma loucura, a inflação ela é o crime perfeito. E eu vou te explicar por quê. Antes de eu começar, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe à vontade, se inscreva no canal e ative o sininho para você saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Meus amigos, primeiro, para a gente saber o que é inflação, a gente precisa entender por que existe dinheiro. Antigamente, quando não existia a moeda, as pessoas trocavam seus bens por outros. Então, suponhamos, você tinha um sofá e você precisava de uma televisão. Obviamente, nessa época não existia televisão, mas só pela ilustração, você não só tinha que encontrar alguém que queria se desfazer de uma televisão, mas também alguém que queria se desfazer de uma televisão em troca de um sofá. Obviamente, isso era muito difícil. Foi então que os países se organizaram em torno de algo que seria aceito por todos. Você, quando cria o dinheiro, quando você cria a moeda, inicialmente as moedas eram moedas de ouro, moedas de prata, aquilo tudo tinha um valor e você sabia que se você pegasse aquela moeda pela sua televisão, você poderia com elas comprar um sofá. Quando a gente vem para o mundo moderno, a gente tem essa moeda, esse papel moeda, que é efetivamente um papel lastreado pela riqueza de uma nação. Não faz muito tempo, ou seja, faz muito tempo, quer dizer, algumas décadas, os Estados Unidos, que tem o dólar, esse dólar era lastreado na riqueza de ouro e prata do país. As moedas do dólar, elas chegaram a ter, inclusive, a estampa dourada ou prateada, significando que os Estados Unidos era um país forte, rico, que tinha um lastro na sua moeda que, desde então, já dominava o mundo. Hoje, os governos contam com instrumentos importantes para o controle do seu dinheiro. Isso se dá na política de juros, na política de câmbio, as políticas monetárias em geral, fazem com que as moedas preservem ou devam preservar o seu valor em relação à disponibilidade de renda e bens para consumo naquele país. Mas o que dá tão errado no Brasil que, passado esse período até a final da década de 80, começo da década de 90, onde a gente vivia uma inflação que chegava às vezes a 80% ao mês, ou seja, aquilo que você comprou por R$1 no mês anterior, neste mês custaria R$1,80. O seu salário perdia valor porque ele não acompanhava o aumento de preço das coisas e a vida de todo mundo era um caos. Por que agora a gente atravessou a década de 90, o início dos anos 2000 e a gente chega em 2022 de novo preocupado com a inflação? Porque é muito tentador mexer nas políticas econômicas para fazer dessas políticas um instrumento para atender interesses políticos e não ter a responsabilidade, a austeridade necessária para que você enfrente momentos difíceis, mesmo sabendo que isso pode ter algum tipo de custo eleitoral. O Brasil está na mão dos políticos. O nosso destino, o rumo que a gente segue como nação é determinado por políticos que são escolhidos por nós. Todos esses que foram eleitos com o nosso voto. A gente tem sempre a oportunidade, nós somos uma democracia que até aqui funciona, então nós temos a oportunidade de 4 em 4 anos
Trocar o prefeito, trocar os vereadores, trocar os deputados, trocar os governadores, os senadores, trocar o presidente da República. E essas pessoas que assumem esses cargos têm responsabilidades imensas. Mas é curioso como a gente se dá cada vez menos conta disso. As pessoas votam, muitas vezes, em figuras folclóricas, votam em pessoas pelos motivos errados. Elas não questionam, não avaliam, não fazem um filtro sobre propostas, sobre histórico, sobre o tipo de gente que está assumindo um cargo e tendo a responsabilidade de tomar decisões que impactam objetivamente nas nossas vidas. E talvez o maior exemplo disso seja a inflação. O que está acontecendo hoje em dia? O Brasil começou a tomar uma série de medidas, assim como fez no passado, em que o Estado assume o protagonismo de agente gerador de emprego, que faz circular o dinheiro pela economia e garante privilégios, não só direitos, mas também privilégios para uma parte da população. Entretanto, a outra parte que não está sendo beneficiada por todos esses arranjos é a parte que trabalha para pagar a conta. Se a gente olhar um cenário que está acontecendo nesse momento, a aprovação de uma proposta de emenda constitucional que autoriza o Poder Executivo Federal, o presidente da República, a gastar dinheiro neste ano eleitoral, algo que é proibido pelas leis brasileiras. Ele passa a ter a possibilidade de gastar, e ele já disse que vai gastar quase 50 bilhões de reais com programas sociais, dando dinheiro nas mãos das pessoas, sejam aquelas pessoas que estão cadastradas para receber o Auxílio Brasil, que outro dia era o Bolsa Família, para dar dinheiro aos caminhoneiros, ao pessoal do Uber, enfim, determinados ramos da sociedade que passarão a ter mais dinheiro no seu bolso, quase 50 bilhões de reais. E aí eu vou explicar a você qual que é o efeito dessa irresponsabilidade fiscal, porque isso vai gerar um rombo no orçamento do próximo ano. Mas essa irresponsabilidade fiscal, ela tem um efeito mais grave, porque não é só o fato de que nós vamos pagar a conta, é que este excesso de dinheiro que vai ser colocado para circular na economia dará a um grupo de pessoas a possibilidade de aumentar o seu consumo no momento onde a gente tem escassez de alguns produtos, não só no Brasil, mas a nível mundial. A gente pega o caso do combustível, por exemplo, e aí você fala, não, mas o pobre que vai receber o dinheiro do Auxílio Brasil, ele não tem carro? Sim, ele não tem carro. Mas ele vai comprar o saco de arroz e de feijão, a carne, ele vai comprar a garrafa de água que teve que ser transportada por um caminhão. Tudo aquilo que está no mercado, seja do lugar mais remoto e pobre do Brasil, ou nas prateleiras dos supermercados mais caros dos bairros mais nobres, tudo aquilo se movimentou com combustível. Quando você tem um consumo crescente de combustível e a Petrobras não tem capacidade de processamento e produção de combustível para atender essa demanda, o combustível fica escasso. Se ele fica escasso, ele fica mais caro. Quando o combustível fica mais caro, o preço de tudo sobe, porque nós somos uma nação que se move, os nossos produtos, as nossas pessoas se movem através de rodovias, de ruas, com veículos que consomem combustível. Essa inflação, ela vai sendo acentuada e a gente vai vendo que os instrumentos que deveriam estar sendo disponibilizados para contê-la não estão. O governo, ele, se não for eficiente em estabelecer políticas econômicas
que privilegiem o abastecimento do país, a gente vai viver o que vivemos, por exemplo, no mercado de carne. Hoje, os grandes operadores da carne brasileira, eu não estou falando dos pecuaristas, mas aquelas empresas que compram a carne, são empresas mundiais. Elas não têm compromisso hoje em abastecer o mercado brasileiro. Elas têm compromisso em fornecer essa carne para quem pagar mais. E se o Brasil está passando por um processo de empobrecimento, como você sente todas as vezes que vai ao mercado, esse grande operador da carne, ele não tem nenhum estímulo em deixar essa carne aqui. Ele manda a carne embora. E o governo assiste a isso de quatro, sem reação. E a nossa vida vai ficando mais cara. Eu vou usar aqui um outro exemplo também que ilustra bem essa questão do preço versus a escassez e a grande oferta de um determinado produto. Você já se perguntou o que é mais importante para você? Água ou um diamante? O que faz mais diferença na sua vida? Você vive sem água? Não vive. Mas você vive sem um diamante, sem um pedaço de ouro? É claro que sim. Aliás, a esmagadora maioria das pessoas no mundo vivem sem ter colocado na mão, às vezes, uma peça de ouro ou de diamante. E por que a água é tão barata e o diamante e o ouro são tão caros? É justamente por isso. Porque a água, ela é abundante. Chove. Nós temos rios, nós temos fornecimentos, fontes de água muito abundantes. E por isso, quando você vai comprar 2 litros de água que garantem a sua vida, você paga ali R$2, um pouco menos, um pouco mais. Agora, o diamante você não encontra em qualquer lugar. Você não está andando na rua e olha um pedaço de pedra que no meio tem um diamante. O diamante é um produto escasso e, por ser escasso, ele tem um valor da escassez. E as pessoas pagam não apenas pela beleza que pode estar representada num diamante, mas também como uma reserva de valor, porque você sabe que no mundo haverá cada vez menos diamantes, porque essas fontes são finitas. E então, quando você compra um diamante, você preserva o valor investido. Esta é uma ilustração sobre o preço versus a demanda, a oferta de um determinado produto. Mas aqui no Brasil, o que a gente vê acontecer em relação à inflação e como ela impacta a vida de nós brasileiros, a gente vê que estamos repetindo os erros do passado. E aí a gente chega à conclusão que a inflação é o crime perfeito, é o crime praticado pela elite política brasileira, aquelas figuras que têm as rédeas do país em sua mão e que não resistem a adotar essas políticas para beneficiar um certo núcleo do eleitorado necessário para que elas consigam garantir a manutenção do seu poder, ao passo que a população como um todo precisa trabalhar cada vez mais para ver o seu salário diminuindo cada vez mais, porque não é o valor nominal do salário, é o quanto o seu salário pode comprar. As pessoas tinham, no seu imaginário, o desejo de serem milionárias. A figura do milhão a ser alcançado, alguém que tem R$1 milhão, é uma pessoa muito rica e muito próspera. Essa figura hoje, essa ideia, a gente vê que nem mais no Big Brother Brasil, R$1 milhão é o prêmio, eles já passaram do R$1 milhão. Porque hoje no Brasil nós temos relógios que custam algo que a gente costumava pagar num carro. Nós temos carros que custam algo que a gente pensava em pagar num apartamento. Nós temos apartamentos que custam algo que antigamente a gente imaginava que se pagava num avião. E isso demonstra claramente como o Brasil está completamente desorganizado do ponto de vista da percepção de valor. E quando isso acontece,
A nossa vida vai ficando cada vez mais difícil porque a gente trabalha cada vez mais, a gente paga cada vez mais imposto, ao passo que a gente compra cada vez menos e tem uma vida cada vez mais difícil. E fica a pergunta, é justo? É justo que a gente assista esse crime perfeito e simplesmente fique observando inerte, assistindo as nossas vidas ficarem cada vez mais difícil? Não, meus amigos. Isso não é justo. A gente não pode aceitar isso de forma passiva. Se nós olharmos para o futuro próximo do Brasil, digo, os próximos 4 anos, tenham certeza, nós estaremos numa situação econômica extremamente difícil, com dificuldade de gerar emprego, com dificuldade de ver as empresas crescendo, a riqueza circulando no mercado brasileiro. Nós teremos maior concentração de renda, porque na inflação a concentração de renda é uma característica sempre presente. Os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Por isso, você tem que ter a consciência que deste crime perfeito você é vítima e não pode ser cúmplice mediante uma escolha errada que se faz por não se aprofundar na análise necessária para escolher os nossos representantes. Chegamos nesse cenário graças ao enfraquecimento dos elementos econômicos que nós temos para nos defender de tudo que acontece no mundo e tudo que acontece na economia. As pesquisas indicam que o próximo presidente da República vai estar preocupado com medidas populistas e muito pouco preocupado em resolver os problemas estruturais que temos na economia brasileira. Então, meus amigos, votem com responsabilidade e apertem o cinto, porque essa jornada vai ser difícil.